CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando nesta terça-feira, 17 de junho de 2025, com mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. NBA, Oklahoma City Thunder venceu o Indiana Pacers por 120-109 pela quinta partida da série final da competição. O OKC conseguiu aproveitar os erros dos visitantes e o mando de quadra para vencer, abrindo 3-2 na série e se aproximando do título. A sexta e talvez última partida da série será realizada na quinta-feira no Fieldhouse em Indianápolis. Jogo marcado para as 9h30 da noite. E agora o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe. A Macaca que joga contra o Maringá no dia 28 de junho. Período longo de preparação para o técnico Alberto Valentim corrigir os erros que foram detectados durante os últimos jogos, principalmente quando o assunto é jogar no estádio Moisés Lucarelli. O treinador da Ponte tem retornos importantes, entre eles Wanderson, Dudu e Arthur, que ficaram fora da última partida no empate com o ABC no Majestoso. Série C, 2 jogos fecharam a 9ª rodada da competição ontem à noite. O Náutico, com a presença ilustre de Alisson Becker nas tribunas, venceu o Maringá por 2-1 nos aflitos. Termina a rodada na 9ª posição com 12 pontos. Já o CSA derrotou o Floresta por 2-0, tá embalado, hein? Quinto colocado com 16. E agora o destaque do futebol paulista. Alô, Gabriel Dodiak. O São Paulo trocou de treinador para a sequência da temporada 2025. Nesta segunda-feira, o clube definiu a saída do técnico Luiz Ubeldia e a contratação do também argentino Hernan Crespo, que passou pelo tricolor na temporada 2021. Já o Palmeiras iniciou os preparativos para o jogo contra o Al-Ahly na quinta pela Copa do Mundo de Clubes. Santos e Corinthians se movimentam nos bastidores para definir a permanência ou saída de atletas. No caso do Peixe, o empresário do atacante Neymar disse que a tendência é de que ele renove, enquanto o Alvinegro de Itaquera pode receber propostas por Igor Coronado. O Flamengo estreou com vitória na Copa do Mundo de Clubes. O rubro-negro fez 2-0 no Esperança da Tunísia com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. Hoje tem Fluminense à 13h contra o Borussia Dortmund em New Jersey. E agora o destaque do Guarani. Olha, o torcedor do Guarani comemorou 2 vitórias em 24 horas. Que loucura é essa, Antônio Lupe? Olha, desculpa a dúvida, há quantos anos o Guarani? 114. 114 anos, eu acho que nunca aconteceu isso, hein? Talvez não. Em 114 anos de história, eu acredito que ainda não aconteceu isso na história do Guarani, que venceu a equipe do Itabaiana por 2-1 e pelo mesmo placar ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani começou bem a Copa Paulista, venceu o Paulista de Jundiaí por 2-1 com show do atacante Samuel. Samuel que foi rebaixado pro time da Copa Paulista até outro dia, estava no time da Série C. Mas o destaque do Guarani foi o carismático, o nosso amigo Ryuta Takahashi. O japonês mostrou que tem habilidade e foi aplaudido pela torcida do Guarani, que marcou presença no brinco. Em relação à Série C do Campeonato Brasileiro, período longo de preparação até a próxima rodada. O Guarani enfrenta o CSA, que vem embalado no estádio Brinco de Ouro da Princesa.
Copa Paulista, além desse jogo do Guarani, outro clube da região esteve em campo ontem. O 15 de Piracicaba empatou com o São Bento 0-0, o jogo que foi lá no estádio Walter Ribeiro. A equipe volta a jogar na sexta-feira contra o Rio Branco, no Barão da Serra Negra. E um jogo fecha a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B hoje à noite. O Volta Redonda recebe o Avaí no estádio Raulino de Oliveira, o Voltaço, no interior do Rio de Janeiro, às 7h30. Voltaço ocupa a 16ª colocação da Série B com 10 pontos, enquanto o Avaí é o 8º com 19. E ele já está aqui fazendo anotações sobre o Borussia Dortmund, vendo qual que é a melhor estratégia para Paulo Henrique Ganso desempenhar um bom futebol. Tudo bem, Carlão de Freitas? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Daqui a pouco, né, 1h da tarde, Fluminense enfrenta o Borussia Dortmund. Talvez aí dos brasileiros o jogo mais difícil, né? Tivemos o Palmeiras contra o Porto, Botafogo e Flamengo enfrentaram adversários mais tranquilos. Mas hoje, daqui a pouquinho, o Fluminense tem essa missão. Vamos ver, de repente aparece aí Paulo Henrique Ganso desabrochando, Cano recuperado de lesão, Soteldo ainda machucado, só joga na segunda fase, numa eventual participação do Fluminense. Mas o Mundial, que conta também com questionamentos, né? O presidente da La Liga Espanhola disse que quer expurgar o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, do calendário. As críticas ferrenhas com relação a esta primeira competição envolvendo várias equipes do mundo. Maravilha, Carlão de Freitas. E convidando aqui os nossos ouvintes, pode interagir e participar através do WhatsApp 991869070. Mande aí a sua mensagem que a gente registra. CBN Esportes no ar, com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Samara Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Bom dia, Thaís. Para você, Júlio, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Orozimbo Maia tem lentidão pela pista da direita na chegada à Avenida Brasil e pela pista da esquerda, próxima à Avenida Francisco Glicério. A Senador Saraiva tem trânsito carregado na chegada à Avenida Benjamin Constant pela pista da direita e mais à frente da Avenida Campos Sales até a Rua Doutor Costa Aguiar. Pela pista da esquerda, o ouvinte faz um bom caminho. A Avenida Campos Sales tem trânsito intenso na chegada à Avenida Francisco Glicério. Quem segue pela Moraes Salles reduz a velocidade somente sentido centro na saída do viaduto Laurão até a Rua Itu. Um alerta para o motorista que segue pela rodovia Anhanguera, ali pela Marginal, teve um capotamento de um carro no terreno do Jockey, então o motorista é preferível não seguir pela Marginal e sim pela Via Expressa, quase chegando ali ao trevo da Bosch, sentido capital. Quem segue no sentido interior faz um bom caminho. Júlio. Obrigado pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação aqui da CBN 11h15. Oferta do dia Oba Hortifruti, patinho moído seleção dia a dia, 500 gramas por R$19,99 cada. Passe na loja Oba mais próxima e conheça o novo site obahortifruti.com.br. CBN Esportes Campinas.
Estamos de volta, hein? 11 horas e 16 minutos. Bora lá com o Gabriel Dudziak atualizando informações agora do futebol paulista. Alô, Dudziak. O São Paulo tem um novo treinador para a sequência da temporada 2025. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a saída do técnico Luiz Ubeldia e acertou com o também argentino Hernan Crespo, que passou pelo tricolor na temporada 2021. Na ocasião, ele levou o time ao título do Paulista, mas fez um péssimo Brasileirão, deixando a equipe na luta contra o rebaixamento. Após um empate com o Porto por 0-0 na Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras se reapresentou e começou a se preparar para o duelo diante do Al Ahly do Egito na quinta-feira, à 13h. Ontem, apenas os reservas foram a campo, exceção feita ao atacante Paulinho, que foi preservado das atividades. No Santos, o empresário do atacante Neymar disse ao jornal francês L'Équipe que existe o interesse de clubes da Europa para contar com o jogador. Ele, no entanto, ressaltou que, no momento, o mais provável é que Neymar fique no Santos. Já no Corinthians, os próximos dias podem ser decisivos para a permanência ou saída do meia Igor Coronado. O atleta não tem sido muito utilizado pelo técnico Dorival Júnior e, como ainda não completou 6 jogos no Brasileirão, pode deixar o clube rumo a outra equipe do Campeonato Brasileiro. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações. E Hernan Crespo está chegando ao comando do São Paulo, Carlão. Hernan Crespo deixou saudades, né, no São Paulo, campeão paulista em 2021. São Paulo vinha aí de fracassos no campeonato estadual e a total dedicação a esse campeonato comprometeu as rodadas iniciais do Brasileirão daquele ano e aí o trabalho do Crespo perdeu força. Tanto que ele foi demitido, mas saiu com portas abertas, né? Tanto é que está voltando. Falou muito bem do São Paulo nesse período em que ficou de fora. E creio que a filosofia não será mudada, né? Mas uma coisa, eu fico até aliviado. Não sou a favor de demitir treinador ou encerrar um trabalho, mas pelo menos teremos mais educação na beira do gramado, porque é um tal de chilique esse Zubeldia. Mas, de qualquer maneira, acho que o trabalho dele foi muito prejudicado pelas lesões, né? Principalmente dos protagonistas, como o Caleri, como o Lucas, como o Oscar. Ele teve que recorrer à base. Em alguns momentos, ele se deu bem, né? Deu muito certo, principalmente nos jogos da Libertadores, mas a gente sabe como é garoto, né? O início é complicado, altos e baixos. E aí o Zubeldia teve aí 3 derrotas consecutivas e esses resultados culminaram aí com a queda do treinador. Maravilha, né? O São Paulo agora tem essa missão, né, de dar tempo aí ao Crespo, ajustes rápidos durante essa parada pra Copa do Mundo, justamente pensando na Libertadores, que é a grande obsessão do torcedor São Paulino. Eu posso fazer uma pergunta pra vocês? Vai! Porque você é o nosso mestre, né, aqui do CBN Esportes, o nosso guia, né? Como é que chama a nossa... Mola mestra, mola propulsora. Exatamente. Cara, porque assim, eu tenho acompanhado nas redes sociais muita gente comemorando a saída do Zubeldia, o torcedor do São Paulo. Mas eu tava olhando os números do professor Zuba, né? Que carinhosamente eu tenho chamado ele. 55% de aproveitamento, um treinador que fez uma primeira fase a melhor fora de casa do São Paulo, não perdeu nenhuma. Sim. Em casa tropeçou tal, mas conseguiu a classificação para oitavas. Copa do Brasil dentro, tá nas oitavas. Sim. Também. Campeonato Brasileiro é onde a equipe tá patinando. Ele foi eliminado no Campeonato Paulista na minha opinião, com um erro grotesco de arbitragem naquele pênalti pro Palmeiras, que o Palmeiras acabou eliminando o São Paulo. E assim, eu não entendo. Ele teve muitos problemas com jogadores lesionados. Se a gente for pegar aqui rapidamente, Lucas teve uma lesão grave que perdeu muitos jogos na temporada. Oscar também ficou fora ali de um período. O Caleri só volta o ano que vem. Ele teve que ir na base e conseguiu tirar bons jogadores da base do São Paulo. Aí tem que dar um mérito para os profissionais que trabalham no Centro de Formações de Cotia. Mas ele deu a oportunidade para jogar. Claro que ele deu a oportunidade no momento de necessidade. Eu não consigo ver essa raiva ou essa desilusão, ou o melhor dizendo, esse incômodo do torcedor do São Paulo no trabalho do Zuba. Ou eu tô errado? Eu acho que, por exemplo, o meu pai, eu perguntei pro meu pai no domingo se ele era a favor, meu pai é São Paulino, se ele era a favor ou não da permanência do Zubeldia. Ele disse que tinha um grande incômodo, primeiro com a postura do Zubeldia na beira do gramado.
ele não se conformava do Zubeldia ter mais vermelhos do que muitos jogadores do São Paulo. E na avaliação dele como um torcedor médio comum que fica ali acompanhando os jogos, ele sentia o elenco já começando a se desgastar, principalmente porque o Zubeldia tinha alguma certa dificuldade com as grandes estrelas, por exemplo, o Luciano. O Luciano é um cara difícil de você domar dentro do vestiário. Então, por isso que ele se mostrava a favor da troca mesmo com números positivos. E aí, eu acho que se você perguntar para os São Paulinos o nome ideal, todo mundo queria o Vojvoda, né? Mas vai ficar no Fortaleza. Mas como ele fica no Fortaleza, eu acho que o São Paulo buscou um perfil semelhante ao do Zubeldia, mas um técnico mais centrado, assim, mais calmo. Uma boa impressão, né? Então, mas deixou uma boa impressão, só que foi demitido no Campeonato Brasileiro por essa mesma gestão. Então, porque não tinham bons resultados. Porque eu lembro que o Zubeldia não tem bons resultados no Brasileirão, mas deixou o time em 2021 o que aconteceu? O São Paulo não conquistava títulos há muito tempo, né? O título estadual. E aí eu lembro que o Crespo, aquela coisa, vai poupar, não vai poupar? Ele falou, não, São Paulo precisa ser campeão. E não poupou os jogadores, se dedicou inteiramente às finais do Campeonato Paulista e foi campeão. E acho que na mesma semana já começava o Campeonato Brasileiro e o São Paulo oscilou demais. Não tiveram paciência com o Crespo, assim como ninguém tem paciência no futebol brasileiro. Vai nada, Lupe. Perdeu 3 seguidas, vai embora. Né? E outra coisa que incomoda muito o torcedor são paulino, alguns clubes têm aquele DNA de jogar bonito, né? O Flamengo, o Cruzeiro, o Santos, o próprio São Paulo se encaixa nisso. E o torcedor, ele fica incomodado às vezes com o jogar feio, com o vencer jogando feio, com o jogar apenas então somente pelo resultado. E a cúpula tricolor também foi alimentando essa situação e por isso culminou com a saída do Zubeldia, mas também disse que ele quis sair também, né? Pelo menos venderam essa informação, né, de que o Zubeldia já não conseguia extrair o melhor dos jogadores do São Paulo e ele também optou por encerrar o projeto. Mas não havia tanta rejeição assim. Diferente de quando o Carpini saiu, lembra? Que, nossa, um processo de fritura gigantesco em cima do Carpini. O Carpini não sustentou. E tinha acabado de ser campeão Acabado de ser campeão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. E o Zubeldia viveu esse momento, né? Ruim, as lesões atrapalharam demais também o desenvolvimento do trabalho dele. Eu, sinceramente, eu não gosto, cara. Eu acho assim, em alguns momentos fica insustentável a permanência de um treinador. Agora, trabalhos interrompidos, porque todo ano é a mesma história, né? Que esse ano nós temos um projeto, vamos adotar aí técnico estrangeiro, vamos não sei o quê. Toda aquela, sei lá, papagaiada, podemos dizer assim. Daqui a pouco vem 3, 4 derrotas seguidas, o que faz parte do processo. Por isso que eu quero exaltar aqui mais uma vez o Marcelo Paes no Fortaleza, cara. É impressionante. Sim, sem dúvida. O que ele faz. Se o Vojvoda tivesse algum clube grande, eu vou dizer até aqui no estado de São Paulo. Mas que eu o acho Fortaleza é grande. Não, sim, mas um clube do tamanho do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Fortaleza é grande. Eu acho que o Vojvoda já tinha saído. Infelizmente. Por isso a gente tem que louvar, sim, esse trabalho que está sendo no Fortaleza. Alguns clubes, eles não admitem, né? 2, 3 resultados. Por exemplo, a cereja do bolo hoje no futebol brasileiro é o Felipe Luiz. Ok, que eu acho também que faz um trabalho legal, um cara promissor, até falávamos isso no Café Pago por Júlio Nascimento hoje, que o caminho do Felipe Luiz é a Europa, né, por todo o conhecimento dele, a postura dele. Agora, o Flamengo é um clube complicado também. Quero ver o Flamengo ser eliminado do Mundial de Clubes, a maneira como o Flamengo for eliminado, se for eliminado, como que eles vão administrar a situação do Felipe Luiz, porque a gente sabe que alguns clubes não têm a menor paciência. Perdeu 2, 3 derrotas, já começa a fritar o treinador. E o próprio Felipe Luiz acho que acaba não escapando disso, essa cultura maluca do futebol brasileiro. Mas só para encerrar, voltando ao caso do Zubeldia, cada vez mais a gente vê que... É porque a gente não tá lá dentro, né? Não sabe também se teve algum problema entre o grupo, entre ele e entre a diretoria. Mas cada vez mais o apelo popular através das redes sociais tem influenciado na decisão de dirigentes e é aquilo que você falou, o Zubeldia não tinha uma aceitação, mas aí a gente tá num ambiente, o Júlio não gosta de mim, você não gosta do meu trabalho, aí já começo a ficar ali, vocês tomando decisões, eu não sendo consultado. Eu vou ficar você acha que eu vou ficar num ambiente onde as pessoas não me querem? Eu vou embora. Por isso que eu acho que anunciou como um pedido de demissão e não uma saída.
E infelizmente, Lupe, os diretores, os dirigentes do futebol brasileiro são dirigentes amadores, dirigentes torcedores, né? E eles se apegam muito às redes sociais. Aí depois passam-se os anos, 2, 3 anos, aí tem uma entrevista. Outro dia eu tava acompanhando uma entrevista do Marcos Braz. Aí perguntaram sobre o Rogério Ceni. Pô, é o treinador que eu me arrependo de ter mandado embora do Flamengo, os números do Rogério eram bons, tal. Aí vai na rede social lá, Instagram do Flamengo, aí tem um monte de corneta lá xingando o Rogério, eu vou mandar embora pra eu ficar de bem com a torcida. É assim que os dirigentes agem. Muito bem, deixa eu aqui registrar algumas mensagens do nosso WhatsApp. Fala, pessoal do CBN Esportes. E o Abel, que levou um cartão no domingo, se o campeonato tivesse acabado ontem, o Palmeiras estava fora devido a esse cartão. É outro mimiseiro, manda aqui o Wagner de Hortolândia. O Abel e o Zubeldia, eles têm comportamentos diferentes. A grande diferença está nos títulos. Aí tem que ser uma cobrança, porque jogador quando não é expulso de forma boba, não é punido, treinador reclama muito, a diretoria falou, meu amigo. Não, o que o Abel faz, o que o Zubeldia... Como que você chega no Abel, cara? Mas aí ele é funcionário do clube, eu acho. Só que ele vai falar assim, ó, foi desse jeito que eu ganhei 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Não, tudo bem, você vai continuar ganhando, mas se você tiver esse comportamento no gramado novamente, você vai ser multado. Ó, isso é uma coisa. O chiliquento é chato. Ah, tá louco. Ó, só uma matéria aqui que foi assinada pela Júlia Mazarin, do GE. São Paulo tem pior aproveitamento e início de Brasileirão desde 2021. Quem que tava no comando 2021? Crespo, que foi que deu aquele negócio do Campeonato Paulista. Só que, Júlio, tá acontecendo algo no Mundial de Clubes, que é o seguinte, agora virou tecnologia, né? Tecnologia avançada. É, tecnologia avançada. Então, na hora de substituir, você já não vai mais entregar o cartãozinho lá pro cara da súmula. Você vai no tablet. É igual quando a gente vai naquele tradicional restaurante oriental. Isso, boa, gostei. Foi bem. Belo exemplo, Antônio Lupe, belo exemplo. Quem é de Campinas sabe. E está havendo confusão. E do Palmeiras, o Abel tomou o cartão por causa da demora da confirmação das alterações. E ontem, no Flamengo, aconteceu também uma confusão em virtude desta tecnologia. Muito bem, Antônio Lupe. Você não pede a bebida mais para o garçom. Você pede a bebida para o tablet. Em alguns momentos aí há divergências, né? Aliás, é bem gostoso ali, né? Pessoal, é a casa dele, né? Eu sou São Paulino e o que aconteceu com o Zubeldia é vexatório. É mais um ridículo ponto no currículo dessa diretoria, o Vinícius. Oi, Vinícius. Bom dia, amigos. Aqui é o Aelson. O Flamengo apresentou um futebol de pimbolim, que só ganhava o mais... Calma aí. Vamos lá. O Flamengo apresentou um futebol de bonequinho de mesa de bilhar, que só ganhava o mais preparado, é isso? Entendi. Bom, o que importa é que ganhou, né? Esse é importante, né? Bom dia, Carlão, você assistiu o jogo do Boca aparecer Libertadores anos 80. Eu vou falar pra você, eu tô perdendo a paciência com o futebol argentino. Eu sou um fã, eu adoro futebol argentino. Mas também, o meu zagueiro também... 2-0. Pô, mas, cara... Tudo bem que é o Otamendi ali, cara. Quando você vê o Otamendi, você já tem... Acho que dá uma vontade automática de chegar nele. O jogo do Boca é muito chato, né? É o suco da América do Sul que aconteceu ontem no jogo do Boca. Muita cera e tal. E não deu certo, né? Não deu certo. E o Boca foi tão chato ontem que até o Otamendi, que é argentino, ele fez o gol e foi lá provocar a torcida do Boca que ele não tava aguentando. O Otamendi, será que ele é criado onde? Ele é do Vélez. Hoje foi a minha questão. Foi a nossa discussão, a primeira do dia. Foi a discussão. O Emerson Dias, o Carlão quase teve que cantar o hino hoje. O Takahashi mas vai chegar a hora. Quase fez um golaço fora da área. Joga bem o japonês. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Ele vai fazer o gol. Animou, trouxe entretenimento. Isso. Lupe, não vai embora, gostamos de você. É a Ângela quem escreve aqui. Não, Ângela, eu só dei um exemplo. Acho que mas eu acho que eu não vou. Mas tem algumas problemas salas dentro que ele não do entra grupo. mesmo. Tem problemas dentro do grupo. Bom dia, acho que tirando os 6 grandes da Europa, Barça, Real, Bayern, Liverpool, City, PSG, todos os outros jogos, dão jogo para Palmeiras e Flamengo. São só esses 6 que aí são de outro planeta. O problema é que alguns desses estão no caminho, né? Qual o cardápio de hoje da Copa do Mundo de Clubes? Fluminense e Borussia Dortmund. Fluminense tem River Plate. O restante nada muito apetitoso. Não, River Plate tem a Inter, né? 10 horas da noite, né? Tem o Zan Hyundai. É propaganda? River e o Sun. Não, é o nome. E o Mamilo Sundowns, né? O Mamelodi. O JP, Carlão, fica tranquilo, o japonês é o novo Jacozinho, muito habilidoso, mas não é goleador. Que isso, cara, calma aí. Não, fica tranquilo nada, JP seria uma honra. Já seria contra o Monte Rei, né? Estamos com o Jacozinho na linha. Vamos pro intervalo, na volta a gente fala de Guarani Ponte Preta. Repórter CBN.
terça-feira, 17 de junho de 2025. A Caixa Econômica e o Ministério do Trabalho e Emprego começam a pagar a segunda fase do saldo bloqueado do FGTS para trabalhadores que aderiram ao saque aniversário entre 2020 e 25 de fevereiro de 2025. O benefício é para quem foi demitido neste período e não teve acesso ao saldo por causa de regras que impedem a retirada do dinheiro na demissão sem justa causa. Vão ser liberados 6 bilhões de reais para mais de 8 milhões de trabalhadores. A estudante brasileira Caroline Dias Gonçalves, de 19 anos, está presa há mais de 10 dias em um centro de detenção de imigrantes nos Estados Unidos. Ela foi detida em 5 de junho pelo Serviço de Imigração e Alfândega norte-americana após ser parada por uma infração de trânsito. A primeira audiência judicial está marcada para amanhã e a defesa de Carolina espera que ela possa ser libertada mediante fiança. Ela vive no país há 12 anos e cursa enfermagem na Universidade de Utah. O porta-voz do Ministério da Defesa do Irã diz que o país utilizou um míssil totalmente novo no ataque desta terça-feira contra Israel. Mais cedo, o enviado de Teherã na ONU diz que Israel cruzou todas as linhas vermelhas. Ao todo, o Irã já lançou 400 mísseis balísticos em direção ao território israelense desde o início do conflito na semana passada, segundo o governo de Israel. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em leve queda de 0,18% aos 139 mil pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,32%, cotado a R$ 5,46. O euro vale R$ 6,31, queda de 0,30%. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Miami Store, a sua loja de departamentos. Aqui você encontra as melhores marcas nacionais e internacionais. Atendimento especializado e estacionamento amplo e gratuito. Miami Store, aberta todos os dias até às 20 horas. Alô, estudante! Tá na hora de arrumar as malas. Estão abertas as inscrições do Virando Bicho 2025. E neste ano você concorre a um intercâmbio na América Latina. Inscreva-se grátis em virandobicho.com.br. Tá na hora de viajar. Tá na hora de virar bicho. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34. Estamos aqui no ar com o nosso CBN Esportes para falar agora do futebol de Campinas, que está se preparando aí, né? E tem um tempo livre até a próxima rodada da Série C, são 2 semanas aí para trabalhar. E na Ponte Preta, a palavra ajuste tem sido presente nas reuniões, né, Lupe? Pós-rodada, né? A Ponte aí nos últimos jogos em casa, 2 derrotas, um empate, uma sequência que acabou deixando a Ponte na segunda colocação, perdeu a liderança depois de 4 rodadas, Lupe. E os ajustes serão necessários, Júlio, porque a Ponte Preta, se nós fizermos um recorte aqui dos jogos em casa, 9 pontos disputados e ela venceu apenas 1. E dos últimos 12 pontos, né? Ganhou 4. Então é algo que precisa ser corrigido. Essa correção de rota da Ponte Preta, que faz uma Série C ainda de forma interessante, a segunda colocada, precisa aí de mais algumas vitórias para encaminhar a classificação para a próxima fase. E esse discurso não é só na Ponte Preta. Você pega, por exemplo, com todo respeito ao torcedor da Ponte, mas vou usar o Guarani agora rapidamente no espaço da Macaca. O importante é você entrar ali no G8, é você estar na classificação no fim da 19ª rodada, porque depois é um outro campeonato. Então a Ponte precisa ajustar aí esses erros, ver o que está acontecendo, por que a Ponte não tem um bom desempenho, principalmente em casa, para reencontrar o caminho
das vitórias. E agora tem um tempo interessante. A Ponte só volta a jogar no dia 28 de junho contra o Maringá. Maringá que perdeu ontem pro Náutico, né? Você trouxe essa informação na abertura do CBN Esportes. Hein? Mas o Maringá ainda não perdeu jogando em casa na Série C do Campeonato Brasileiro, por exemplo. E é um time, a gente viu aqui novamente, peço perdão, desculpa ao torcedor da Ponte, mas a gente viu esse time do Maringá jogar contra o Guarani e é um time bem difícil, jogadores interessantes e um trabalho longevo do treinador, né? Agora esqueci o nome dele aqui, mas é um treinador que já tá há um bom tempo lá no Maringá. Foi finalista do Campeonato Paranaense, perdeu pro Operário. E é um time muito organizado, é uma SAF, então a Ponte vai ter alguns problemas aí, algumas dificuldades e por isso um tempo legal para corrigir a rota. Em relação a jogadores que ficaram fora do último jogo, o Arthur volta, cumpriu suspensão. O Dudu volta, cumpriu suspensão. Quem também volta é o zagueiro Wanderson. Aliás, fez falta ao Wanderson, né, no sistema defensivo, com todo respeito a quem foi escolhido para jogar. Foi o Simon no caso, mas o Wanderson fez ali uma falta porque é um jogador interessante nesse elenco da Macaca. Portanto, tempo gigante, são aí aproximadamente mais de 10 dias, né, que a equipe da Ponte Preta tem de preparação até o duelo contra o Maringá no fim do mês, no dia 28 de junho, jogo que acontece lá no estádio Willie Davis, no interior do estado do Paraná. Eu esqueci qual que é o slogan da cidade de Maringá. Terra do Café. Terra do Café, boa, Antônio Lupe. Olha, eu tô extremamente pessimista com a dificuldade que vamos esperar no futebol campineiro na próxima rodada, porque daqui a pouco a gente vai falar do Guarani, pega um CSA super embalado, e esse Maringá dentro de casa é um time enjoadíssimo. Ontem dei uma passada de olhos no jogo contra o Náutico, né? O Alisson Becker estava lá assistindo o jogo, goleiro da seleção brasileira. O irmão dele é o Muriel Becker, também joga lá. Contra a Ponte, né? É isso, e foi um jogo muito difícil, extremamente acirrado, né? Então o Maringá é um time que vai dar muito trabalho no momento que a Ponte precisa dar uma resposta também. Inclusive, Carlão de Freitas, Antônio Lupe. O quê? A informação... hoje eu fui atrás de uma informação porque muito começou a se falar, né? O Valentim tem que ir embora. Ontem os nossos ouvintes já começaram essas manifestações. É bom o Valentim vencer de fato, porque isso está começando a se contagiar dentro. Claro que, no caso da Ponte, tem uma opinião que é muito determinante, que é a do presidente. A do João Brigatti é muito importante também, porque ele é uma figura de respeito ali dentro da diretoria. Mas os pares ali já começam a ter fomentar nessa... essa incerteza sobre a longevidade do trabalho do Valentim diante dos problemas recentes apresentados. Mas, do que eu consegui apurar, o Valentim segue extremamente respaldado dentro da Ponte Preta até segunda ordem. Tem algo que incomoda essa questão do Valentim, é o repertório. É legal você manter um time de um jogo pro outro, sabe? Você manter a estrutura de jogo. Ele fez, se não me engano, se a gente for pegar só a Série C, ele montou em alguns jogos contra o Náutico uma linha de 5, né, com 3 zagueiros, e depois voltou a esse esquema com 3 atacantes. Mas a variação de jogo do Valentim é algo que tem incomodado o torcedor da Ponte, pelo menos foi aquilo que eu também ouvi. Mas é algo que tem preocupado. Ele na realidade, né, ele gosta do esquema com 3 zagueiros, né? Esse ele dá pra perceber que ele tem paixão por esse esquema, e bem ou mal foi um esquema que deu certo pra Ponte, ou está dando certo nesta temporada. Agora, o torcedor, ele não quer saber, né, desse esquema com 3 zagueiros, principalmente em casa. O próprio retrospecto da Ponte em casa vai contra, né, esse esquema com 3 zagueiros. No último jogo diante do ABC, ele utilizou o esquema normal, né, sem 3 zagueiros. Mas a Ponte tem encontrado muitas dificuldades e a permanecer nesta situação, né, enroscar os jogos aqui em Campinas, a campanha dela pode se comprometer, né? Muita gente fala, mas ela é vice-líder. Ela é vice-líder, mas a gordura é pouca em relação ao 9º colocado, as equipes que estão atrás. É um campeonato muito equilibrado. E agora chegou o momento da competição, né, da metade para o final, que dificilmente você vai ganhar em casa. Já visto os resultados ontem, né? Os 2 jogos, os 2 mandantes venceram, né? O Náutico venceu e o CSA venceu, né? Os 2 jogos em casa. Então vai ser difícil, por exemplo, a Ponte encontrar alguma situação positiva, como ela encontrou contra o Náutico,
né? Que ela é um time temido, respeitado, né? Por ser um grande dentro da competição. Daqui por diante, eu não sei se o Náutico vai perder nos aflitos, não. Agora, com o trabalho do Hélio dos Anjos estabelecido, o CSA se reforçando e vivendo um bom momento, que é o próximo adversário do Guarani. A Série C, ela realmente vai ganhando este contorno de uma Série B, né? Porque é Ponte, Guarani, CSA, Náutico, o Ituano, que é forte também, é um clube acostumado a se classificar em Campeonato Paulista. Então a Série C, ela vai ganhando este contorno, e se você não conseguir matar os jogos em casa, fica difícil você permanecer entre os 8, fica difícil numa eventual classificação na próxima fase, porque é um quadrangular, não é mata-mata. Então a Ponte, ela precisa corrigir este aspecto de voltar a vencer em casa, encontrar uma fórmula, e fora de casa permanecer neste padrão, apesar que a dificuldade vai aumentar muito daqui para frente nos jogos longe de Campinas. Prova disso está no próximo, contra o Maringá. A Ponte pode vencer, não é proibido vencer no Willie Davis, mas a dificuldade que ela vai enfrentar vai ser enorme. Jogo terrível para Macaco. Rapidinho aqui algumas participações. Maringá é a cidade da canção, manda aqui o Ed Trindade. Maringá também é conhecida como a cidade da canção, cidade verde devido à arborização. Manda verdade. Aqui o nosso Gelcene Lima. A cidade, capital do café é Londrina, porque inclusive no símbolo do Londrina tem ali o café. Eu troquei. Aliás, a Catedral de Maringá é muito bonita. Ela é em forma de cone, sabe? Ela é em forma de cone. Minha tia mora lá. Legal. Tá, a Ponte, com esse futebol medíocre, não se classifica. Deveria aproveitar a folga e trocar o técnico. O Paulo Chácara da Barra. Ontem ele mandou uma mensagem parecida também. O Paulo é contra a sequência do Valentim. Hoje só um bom dia pra vocês. Manda aqui o Cristiano Salvione. Opa. Obrigado pela mensagem. A não punição aos jogadores da Ponte pesa muito. Manda aqui o Guilherme. Mas puniu, né? Então. Puniu pra imprensa, né? Exatamente. Eu tenho essa mesma informação, viu, Guilherme? Mas é algo que é difícil ser confirmado, né? O sim ou não A gente segundo o Brigatti, publicamente o Brigatti diz que puniu, ou quer dizer, que vai punir com não recebimento do próximo bicho, né? Júlio, a gente não vive o dia a dia de um clube, muito menos frequenta um vestiário, né? Mas muita gente fala que o que chega à imprensa é 1%, né? Do que a gente sabe. Então, por exemplo, uma medida dessa de punição, eu acho que ela deve passar pelo grupo, passa pelos líderes do grupo. Eu acho que não é simplesmente chegar lá o Eberlin, ô Dudu, você tá multado. Não, eu acho que tem um simpósio até definir isso. Então, eu creio que, sinceramente, eu acho que passaram panos quentes. Mas que o Dudu aprenda, porque ele é um jogador importante. Ele fez falta contra o ABC. Tecnicamente é um cara que tem muita qualidade e a Ponte precisa dele. Felizmente ou infelizmente, mas a Ponte precisa dele. Maravilha, daqui a pouco a gente registra mais mensagens aqui no nosso WhatsApp, agora 11h44. CBN Esportes Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Liga das Nações. O mês de junho, ele é reservado para essa competição maravilhosa do vôlei. Tem masculino e também tem o feminino. E a partir de amanhã, começa a segunda fase da Liga das Nações de vôlei feminino. E o Brasil estará em quadra. O Brasil vai enfrentar, sabe quem, Carlão? A Bélgica. O jogo, dessa vez, será em Istambul, capital da Turquia. Na semana de estreia em casa, o Brasil venceu 3 jogos e perdeu somente um
diante da campeã e medalhista de ouro olímpica, a Itália. O Brasil tem 8 pontos. Sorte para as meninas do Brasil na Liga das Nações contra a Bélgica. E durante a hora do vôlei, a gente vai atualizando os resultados e os jogos dessa segunda fase da competição. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Bora lá falar do Guarani, até porque ontem o Guarani conseguiu uma vitória importante na Copa Paulista. Só mandar um abraço aqui pro Jonas de Jesus. Jonas de Jesus. Você lembra dessa figura? Claro que lembro. Acompanha a gente há um bom tempo, né, Lupe? Como é que eu vou esquecer dele? Ele sempre é engraçadinho, ó, vamos ver. Boa tarde, pessoal da melhor resenha do Rádio Esportivo Brasileiro. O Bugre melhorou de patamar, porém precisa subir, precisa imediatamente trocar o goleiro. O goleiro titular é mais fraco do que rolha de tiro ao alvo. Não derruba. Ele não derruba nem o velho. Éfer Mirabel nos instantes saudosos dos parques. Jonas de Jesus. Grande Jonas. Ele é muito criativo. O Andrei Ventura, ele ainda não tem tantos créditos assim, né? Com a torcida do Guarani, mas eu ainda aposto que ele vai terminar em alto o campeonato. Vamos aguardar. Vamos falar de Copa Paulista? Vamos lá. Ontem o show de Ryuta Takahashi. Usou a 7, hein? É muito bom, né? Porque assim, teve um cara que fez 2 gols, foi o cara da vitória, mas só se fala no Ryuta Takahashi hoje. Desculpa ao Samuel, que foi o nome do jogo, camisa 9, atacante, marcou os 2 gols da vitória do Guarani em cima do Paulista de Jundiaí, na estreia do Bugre na Copa Paulista. Aliás, interessante o número de torcedores lá no Brinco, acompanhando o jogo. 2-1, primeira vitória do Guarani na primeira partida. Próximo jogo sábado contra o Primavera, lá em Dayatuba, no Ítalo Mário Limonge. Mas se você pegar a escalação do Guarani que entrou em campo, Júlio, vamos lá, ó. Fred Conte. Jogou Série C. Jogou Série C. Cauê Rafael. Jogou Paulista. Lucas Justen. Eu tô falando pela ordem aqui. O Justen entrou no segundo tempo, né? Não, ele começou. Começou. É que ele jogou com a 3, né? Então, assim, tá na ordem numérica. Léo Coutro, zagueiro, jogou Série C. Titi, Paulista. E Série C, né? Paulista. Jogou contra o São Paulo. Vinícius Iugi. Jogou os 2. Vinícius Cauê. Também. Pablo Baianinho. Que foi contra, segundo o Pastana, no início da temporada, o 10 que o Guarani precisava, né? Na Copa Paulista foi. Está sendo. Ai. Ryuta Takahashi, João Vitor e Samuel. Então, só o Ryuta, assim, dos... E o Cauê Rafael não era... mas ele entrou no Paulista, jogou derby. Só o Ryuta que não tinha aparecido ainda no ano do Guarani. É um time emprestado da Série C, então, né? Dos menos aproveitados aí da Série C, né? E, cara... Não é fácil, não. Acho que o torcedor do Guarani tem que comemorar muito a permanência na Série A do Campeonato Paulista.
lá atrás, porque o time, ele é basicamente... porque era um time... Era um time que é... Mas tem algumas peças aí que eu acho que ainda são úteis, né, no plantel principal. O Léo Coutro pode ajudar. O Léo Coutro, o Lucas Justen, eu acho que... O Fred Conte. Nossa, quem perdeu espaço foi o JP Galvão, né? Mas eu acho que ele foi relacionado pro jogo... Pra mim, daqui, domingo, né? o jogador mais talentoso do Guarani é o João Vitor. Que inclusive foi um investimento que o Guarani fez. O que aconteceu, comprou, mas caiu de rendimento. Garoto, né? Teve uma lesão também, né? Teve. Quantos anos tem o João Vitor? 20? Não, é novinho. Novinho, né? É normal até passar por essa oscilação, ainda mais vindo de lesão. 21. Mas ele mostrou, lembra que nós falávamos até de um quarteto, né? Luiz Miguel. Nossa, a gente é muita gente. Foi você que falou. Luiz Miguel. Eu não falei nada. Denis Júnior. Se falei, tem que provar. João Vitor e tem mais Samuel. Não era o Samuel, era o Denis Júnior. Era Denis Júnior, Luiz João Marcelo, Miguel. João Marcelo. Boa. Eu lembro. Esse é marvado. Mas o Ryuta Takahashi ontem, ele deixou uma boa impressão. Na minha opinião, ainda não tá pronto para ser utilizado numa Série C de Campeonato Brasileiro, mas ele não teve medo de encarar a marcação. A primeira finalização do jogo do Guarani saiu dos pés do japonês, do Ryuta Takahashi, e quando foi substituído no segundo tempo, a torcida aplaudiu e ele muito educado. Primeiro ele fez ali uma saudação pro campo, deixou o gramado, e depois virou pra torcida, agradeceu e fez ali a saudação pros torcedores. É um jogador que precisa passar por um processo ainda de condicionamento físico para ajudar na Série C, mas pelo pouco que a gente viu, que no caso foi ontem, para quem acompanhou o jogo, é um atleta interessante, Júlio. Não sei se você teve aí a mesma perspectiva que eu. Sim, eu gostei muito do Ryuta, até troquei uma ideia com um colega que trabalha na comissão técnica do Guarani. Ele disse, olha, o Ryuta não joga a Série C por conta da estatura mesmo, assim, é uma preocupação, né, com essa característica principalmente da Série C ser um campeonato de muito duelo físico, mas ele tem habilidade, ele é muito rápido, ele é um driblador. Ontem ele deu caneta, deixou zagueiro no chão, foi um show, cara, a galera tava se divertindo muito com o Ryuta. E claro que ainda tem algumas coisas, né, Carlão, pra melhorar, mas mostrou que tem finalização. Ele é canhoto, mas ontem acho que ele finalizou de direita. Porque segundo o Maurício Souza... Aquele que passou perto foi direita. Porque quando o Maurício Souza chegou, ele falou assim, não, ele é canhoto que joga pelo lado direito pra cortar e bater de fora da área. Mas a finalização e o cruzamento que ele deu foi com a direita. Então não sei se o Maurício confundiu ou se ele é ambidestro. Mas é um jogador aí que... Não sei, se continuar jogando bem assim... Quem sabe, uma reserva ali de Série C. Se ele foi escalado entre os titulares da Copa Paulista, é porque a condição ele tem. Isso ele já demonstrou. É claro que é um outro nível, é um outro tipo de jogo, é uma outra dinâmica, né? Uma Série C, a gente brinca, né? O couro come mesmo, né? E de repente, até pela condição física dele, a estatura, isso pode atrapalhar num primeiro momento. Então, colocá-lo entre os titulares da Copa Paulista, ele já vai se adaptando, vai se ambientando a um jogo profissional aqui no Brasil. Eu acho que com o passar do tempo, a qualidade ele tem, reforço muscular e tal, já ele aparece sim, no banco de reservas pelo menos, numa necessidade de entrar, e aos pouquinhos vai ganhando espaço, e não deixa de ser uma atração, primeiro porque ele é carismático, uma barbaridade, né? Eu até brincava com o Lupe hoje, ele é bonitinho, né? Ele é engraçadinho, e isso é muito legal, o torcedor gosta, e fora que é bom de bola, né? Então eu creio que no futuro próximo até, o Takahashi vai estar aí com o time de Série C, porque condição técnica ele tem. Então agora é o famoso controle de carga, aquela coisa física e tal, para ele ganhar corpo, ganhar força para ajudar o Guarani na Série C. Só uma coisa, assim, eu quero fazer algumas observações. Achei o nível do Paulista muito fraco, adversário do Guarani. Acho que o Guarani vai brigar por título, porque tem muitos jogadores que estão em nível Série C. E, gente, tem diferença Série C para uma Copa Paulista? Você tem ali uma diferença significativa de qualidade. Então, acho que o Guarani estará na briga aí por classificação, por título na Copa Paulista. Mas agora, fez 2 gols. Foi importante. O Samuel tá muito acima do peso. Ele poderia, inclusive, ter feito o terceiro, o hat-trick, mas teve uma jogada do João Vitor. O João Vitor, pelo lado esquerdo, ele faz a jogada certinha, faz o chutamento, né? Aquele cruzamento, aquele chute cruzado que se alguém passar e encostar consegue fazer o gol. Só que o Samuel não consegue acompanhar na mesma velocidade, cara. E
no primeiro gol, ele finaliza no limite ali, porque ele já tava. O zagueiro tava quase chegando. Ele sai bem na frente do zagueiro, o zagueiro consegue se recuperar. Então, assim, o Samuel tá. Eu acho que ele perdeu muito espaço no Guarani por conta da condição física. E isso, se ele se cuidar, eu acho que o Samuel ainda também tem chance de voltar ao time principal. Num campeonato em que a parte física é o que conta, né? A Série C é muito difícil. É um jogo de imposição, gramados ruins. Então você precisa estar inteiro fisicamente, senão passa por dificuldades. Ainda mais o Samuel, que tecnicamente não é lá grande coisa, né? Porém, ter marcado 2 gols, isso já vai dando confiança para ele, não só na Copa Paulista, mas de repente numa necessidade para ajudar o time de cima, isso é bom, mas fica o sinal de alerta. Gordinho, fora de forma, não consegue jogar. Série C, o pau canta. É muito difícil, campeonato complicado demais. E outro, ele vê o cara que foi contratado, no caso, o Bruno Santos. Primeiro jogo do cara, o cara já mete 2 gols. E raçudo, voluntarioso. Se fizer uma lista, né, Lupe? Bruno Santos, Denis Júnior e Samuel. Acho que seria hierarquia, né? Até porque o grande problema do Denis Júnior não é a qualidade, foi que ele perdeu a confiança. Perdeu o pênalti, tava jogando mal. Mas no último jogo, eu acho que ele já tentou ali. Teve uma hora que ele orquestrou a torcida, tentou recuperar essa confiança. Eu acho que são hoje, acima do Samuel, os 2 principais centroavantes do Guarani dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. O fato é que acho que o torcedor que foi ao estádio ontem, viu alguns torcedores comentando aqui nas redes sociais, os torcedores estavam leves ontem, né? Estavam despreocupados. Isso gera mais confiança pra quem tá ali dentro de campo. Quando o Rafael errou no gol, a galera foi lá, apoiou. Acho que é uma pressão diferente do que é a Série C, né? E no frisson da transmissão, não sei se você também reparou isso, o Samuel com 2 gols, a torcida tava pegando no pé. Tava pegando no pé. Barbaridade. Tinha um elemento, eu não sei quem era, eu não tava no estádio. Mas tinha um elemento. Mas na hora que eu abri o microfone, ele já lançava uma. Vamos! Aí na hora que ele saiu, ele gritou: ufa! O Guarani, quando ele tem esses personagens. O cara fez 2 gols, hein? Por exemplo, só voltando do Takahashi, o Guarani, quando ele tem esses personagens excêntricos, assim, normalmente vai bem. Em 2009 tinha o Ney Paraíba, que era uma figuraça. Que vamos falar baixinho aqui, tecnicamente falando. Não, meu Deus do céu, né? Era um Deus nos acuda, mas a torcida adorava. Isso fazia diferença. É igual o Gersinho, que era auxiliar do Vadão na época, falava, pô, ele é engraçado, ele toca violão, ele joga truco, ele é parceiro no videogame, na concentração, só faltava ele jogar bola, né? A intimidade com a bola é um pouquinho distante, né? Mas era um grande personagem e ele entrava com confiança, justamente por conta dessa relação com a torcida. Em 2009 ele foi uma figura, não do time titular, assim, mas foi um cara importante dentro do grupo. Concordo com o ouvinte, o técnico de goleiros precisa conversar com o Andrei porque ele é muito instável, manda aqui o Pércio. Mas se o Arzu não der certo, vai. Não, o Arzu é monstro sagrado, mas... O cara fez a carreira inteira no Santos. Ele não contratou nenhum desses goleiros. Não, ele já chegou, já tava aqui. Isso, exatamente. E pior que ele tá dando até uma... Mas ainda... Cara, assim, eu acho que o Andrei, ele é aquele goleiro que lances fáceis, ele vai assustar e ele vai ter defesas, assim, incríveis. Aquela bola, assim, parece impossível, ele vai lá e vai conseguir fazer a defesa, só que isso é uma característica de goleiro instável, como citou aqui o ouvinte, né? Já que ele usou esse termo aqui, goleiro que gera instabilidade, às vezes você acaba perdendo pontos importantes na hora errada. Passa segurança, né? Mas eu acho que desses goleiros do que o Guarani tem hoje no elenco, ele é o cara que tem a confiança aí do Marcelo, né? E acho que vai seguir como titular. O outro goleiro é o Emerson Júnior, que não jogou, né? Não. Que é base do Inter, né? Na verdade, a gente tem o Andrei, o Fred Conte, o Júnior. O Emerson Júnior. O Álvaro foi embora, né? Aquele que era da base. Eu acho que sim. Acho que foi. Não vejo o Álvaro há um bom tempo. Nossa, é impressionante como o Guarani tem dificuldade, né? Com goleiro. O Andrei é o titular, né? Hoje Será eu acho que foi o melhor pós-Brígido, né? Nossa. Será que horário, talvez? Não sei. O Agenor foi pouco, né? Gostava do Agenor. O Agenor foi bom. Pegorari, sim. O problema do Pegorari era... Né? Falava muito, né? Mas o Pegorari é um goleiro estável, assim. É isso aí. Só ano passado ele foi mal, né? É isso aí. Bom, amanhã estamos de volta com o CBN Esportes às 11 horas. Hoje tem Arena às 4 horas. Exato. Grande abraço a todos. Valeu. CBN Esportes Campinas.